Fala galera, paz, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula hoje, para mais uma live aqui no Instagram. Hoje no horário diferente, a gente estava fazendo várias lives no horário de 12h20, o horário do almoço. E a gente está testando aí qual que é o melhor horário para você. Eu sei que tem gente que só consegue participar de manhã, tem gente que só consegue participar à tarde, tem gente que só consegue participar à noite. E a gente está tentando testar alguns horários diferentes aí para ver qual horário é melhor para você estar participando junto com a gente aqui, né? A Eudes mandou bom dia aqui. Bom dia, gente. Deus abençoe. E é o seguinte, eu vou lançar um desafio aqui para você que está assistindo essa live, tá? Compartilha, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui. Compartilha com algum amigo seu que você acha que vai ser legal, que vai ser bacana para ele, que vai contribuir para ele assistir essa aula junto com a gente, tá? Então compartilha aqui com o aviãozinho, com alguém do seu ministério, da sua comunidade, um amigo seu que você sabe que toca também, que de repente toca na igreja, que quer aprender, começar a tocar para estar tocando na igreja. Compartilha com ele aí para a gente estar atingindo mais pessoas, né? Contribuindo, ajudando, que é justamente o intuito nosso aqui. Contribuir com mais pessoas para que cada vez mais pessoas possam estar tocando na igreja aí, servindo a Deus através da música, tá bom? Então, compartilha aí, tá bom? O tema da live de hoje é um tema sugerido por vocês, né? Por isso que é importante vocês compartilharem, mandar pra gente inbox, colocar aqui quais os temas de sugestão, que dúvida que você tem, o que você gostaria de... o que você gostaria de estar aprendendo, né? Que dúvida, que dificuldade você tem. O tema de hoje é como sair do básico no dedilhado. Um tema muito... O pessoal pergunta muito sobre dedilhado, sobre essa questão tanto de fundo de oração, quanto da técnica mesmo de dedilhar como um todo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Novamente falando, não esquece de compartilhar aí. Compartilha aí, manda para algum amigo seu que com certeza eu preparei aqui um conteúdo bem bacana pra gente, tá bom? Vamos lá. Cobra, como que é? Cobra Tais CBTA colocou aqui, videoaula de saxofone, logo mais, tá bom? Por enquanto a gente está focando mais nos instrumentos que é mais usual dentro da igreja mesmo, que é violão, teclado, baixo, mas está no radar nosso a gente colocar aula de saxofone também, tá bom? Logo mais aí com certeza continua acompanhando a gente aí que vamos ter novidades, tá bom? Bem, vamos lá. Como sair do básico no dedilhado? Primeira coisa, é importante entender o que é o dedilhado. Até a senhora Nascimento colocou aqui, eu quero saber sobre o dedilhado no teclado. Presta bem atenção que as dicas que eu vou dar aqui vai servir muito para teclado também, que é um conceito, é um jeito de pensar que a hora que você entende, você começa a aprender a caminhar muito mais, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que seria esse dedilhado, né? O conceito que o pessoal chama de dedilhado, na verdade, seria uma técnica, um outro jeito de tocar, que seria da gente tocar nota por nota. Eu posso tocar com batida, um acorde de Dó, por exemplo, aqui, posso tocar com batida. E posso tocar dedilhando. É um jeito de eu tocar. Eu posso tocar todas as notas e eu posso tocar dedilhando. Basicamente, quando a gente toca dedilhando, você toca com polegar, indicador, médio e anelar. Tá bom? Esses três dedos de forma ascendente ou descendente. Tá? Isso é a base do que a gente tem, que todo mundo que ouve sabe como é que é. Agora, como sair do básico? Né? Como sair do básico? Primeira coisa que é legal a gente entender o conceito, tá? Então, o primeiro dedilhado, que eu julgo ser um dos dedilhados mais básicos, vamos dizer assim, mais fácil que a gente tem, que é esse dedilhado aqui, ó. Vou passar aqui. Isso, mas dedilhado não tem que ficar... Não, é justamente aí que está
o lance de você pensar em construir dedilhados bacanas e sonoridades legais. Não precisa você ficar o tempo inteiro, então eu vou dar algumas dicas aqui de dedilhados com mais notas, vamos dizer assim, e uma série de dedilhados que você vai ver que você consegue construir uma música, uma melodia, um fundo musical, um acompanhamento de uma música muito legal, de uma forma prática, entendendo o conceito, tá? Então o primeiro dedilhado é esse daqui, ó. Só isso. Essa técnica que eu estou usando, basicamente é o que a gente usa para tocar, por exemplo, MPB, que é para tocar bossa nova, samba, que é como se fosse puxando. Eu faço isso aqui com todas as notas de uma vez, tá? Tá? Primeira dica é essa. Segunda dica com essa mesma questão, tá? Desse dedilhado. Você pode variar. Por exemplo, no caso que eu estou tocando, começando com um sol maior. Como se você está aprendendo a tocar, essas dicas vão te ajudar a você saber para onde você vai pesquisar, e você que já toca um pouco vai conseguir tirar um aproveitamento maior dessa questão, tá? Então vamos lá. O que você pode fazer? Com essa mesma questão de você dedilhar, outra coisa que eu pensava quando eu estava aprendendo, que dedilhado eu só poderia tocar as cordas agudas com os 3 dedos de baixo. E não, você pode tocar todas as cordas. Então, você pode, por exemplo, tocar só as cordas graves. É possível. Então, você pode fazer isso aqui, por exemplo, no acorde de sol, que eu vou tocar todas, tocar as 4 de cima, tocar, desço os 3 dedos mais uma para baixo, e toca as últimas. Tipo, ó. Tá? Então você pode tocar, só que aqui estou exagerando, né? Mas você pode tocar tem as 3 de baixo, sobe o dedo 3 cordas, né? Fica sobrando a mizinha embaixo sem tocar. Então você pode tocar. A primeira dá uma diferença de som, tipo, fica faltando notas. Então fica bem legal. Ó que a última nota ela dá ela abre um sonzinho, né? Tá? Então essa é a primeira dica. Isso aqui já é um dedilhado. Tá? Que inclusive eu uso muito, e eu vou mostrar aqui no final da aula já como que você pode, com pouca coisa, diversificar bastante. Só ver aqui uma questão aqui. O Cobra perguntou aqui se vocês acham que músicos católicos se dedicam tanto e chegam a tocar no nível profissional, deveriam receber ajuda financeira. Vou fazer o seguinte, no final eu vou responder as perguntas, tá? Só que é uma pergunta bem ampla, depois eu respondo. Tem uma pergunta aqui do Dio Araújo, né? Sim, qualquer músico que se dedica, tá respondendo a pergunta do outro ali em cima. No final, vou responder só perguntas, tá? Então você pode até ir deixando as perguntas aí agora, só que eu não vou responder perguntas agora, porque senão eu não consigo avançar com o conteúdo, tá bom? Então a primeira dica de dedilhado foi essa, de você aprender esse puxadinho, tá bom? E só falando aqui, com esse puxadinho, você consegue misturar com batida já. Então, por exemplo, eu tô tocando uma música que fosse um Lá, Mi, mesmo eu emendo com a levada. Se tiver que voltar para a levada de novo, se tiver que misturar no meio, que é
uma questão muito interessante também, que você o tempo inteiro pode misturar. Você não tem que só ou fazer levada, ou fazer batida, né, ritmo, ou fazer dedilhado. É muito legal você sempre conseguir misturar. Tá tocando dedilhado, tá fazendo levado, isso com paleta também. Tem gente que toca muito com paleta, dá para dedilhar com paleta. Eu não vou falar sobre paleta hoje, até porque como o tema é fazer dedilhado, vou falar mais sobre dedilhado, mas o mesmo conceito se aplica, tá bom? Segunda dica de dedilhado que dá para usar bastante. É uma coisa que eu chamo de simplesmente você arpejar. Ou seja, você pega aqui, eu tava em lá aqui, né, que eu tava tocando agora, você só faz isso aqui, ó. Praticamente só arpeja. Você vê que soa quase como um dedilhado, uma sonoridade legal? No caso, estou falando com o dedo só, poderia ser. Isso é muito legal mesmo. Porque, por exemplo, vou misturar. Qual que é o esquema de dedilhado? Primeiro, uma observação. Tem algumas músicas que a gente tem, tanto dentro da igreja, quanto às vezes músicas populares, que a gente gosta de ouvir na rádio, música boa, música bonita, que elas às vezes têm um dedilhado característico. Que tipo, aquele dedilhado da música, por exemplo, tem aquela música... Como que é? Acho que é tipo isso aqui, aquela música Declaramos, do Vida Reluz. Ela tem um acorde de Ré, é característico da música, nem sei se é exatamente assim, né? Declaramos D, G. Se você for tocar essa música, a gente precisa tocar exatamente. Se você quiser tocar a música igualzinho, usar exatamente esse dedilhado, ponto. Então, só pra gente separar. Ah, tem uma música do Rosa de Saron que tem um dedilhado lá daquela música. Sim, se você quiser tocar aquela música, você vai ter que tocar aquele dedilhado que o violonista lá, que criou, de qualquer disco que você ouviu, fez. Poxa, eu vou tocar qualquer outra música na missa, na minha comunidade, no grupo de oração, que eu queria fazer um outro dedilhado. Eu não sei dedilhar, sabe essas músicas do dia a dia? Então, essas dicas que eu vou te dar aqui vão te ajudar muito nesse conceito do seu dia a dia, tocando no grupo de oração, tocando na missa, de como, enfim, de como a gente conseguir fazer um dedilhado, fazer um fundo de oração melhor nas músicas, tá bom? Então, essa dica número 1, a puxadinha, tá? Dica número 2, isso que eu chamo de arpejado, tá? Dá para misturar as duas coisas, isso que é legal. Você pode misturar a batida, por exemplo, fazer aqui para conseguir mostrar melhor na câmera. Batida, arpejado, puxado. Um jeito super simples, eu já misturei 3 ideias no mesmo dedilhado praticamente. Eu fiz batida de uma forma sutil. Na mesma proposta, eu faço esse arpejadinho, que é só você descer com o dedo, tipo... Como fosse isso. Fazer o puxadinho. Então, ó, só aqui já são 3 ideias, né? A própria batida mesmo, o arpejado, que já te ajudam a sair do básico do dedilhado de uma forma simples e
legal, que faz soar bem, assim por diante, tá bom? Vamos lá. A dica 3, tá? Aí já falando um pouco da parte de dedilhado mesmo. É o que seria o dedilhado ascendente, que seria isso daqui, ó. Outra coisa que eu pensava também é que, tipo assim, para eu construir um dedilhado, tinha que sempre eu ir e voltar. Meu pai tocava muito um dedilhado na época que ele tocava violão, na igreja, tudo, que era tipo isso aqui. Na minha cabeça tinha que... Assim, na minha cabeça que eu digo a gente vai assumindo algumas coisas como se fosse verdade, sabe? Que tipo, tinha que ser assim, que tinha que... E não, você pode criar dedilhados só ascendente. Então, por exemplo, voltar para o ritmo normal aqui, né? Sem ser 6/8, em 4. Vou tocar. Tô tocando só ascendente. Não tô voltando, tá? Então você pode criar vários caminhos de poder só tocar. O que eu tô tocando? Só o padrão de dedilhado. Mas dependendo de como eu coloco a divisão rítmica, o acento, mesmo sendo só ascendente, eu consigo criar várias ideias diferentes. Então, por exemplo, isso que eu estou tocando, né? Ops. Podia ser. Já mudei o ritmo, né? A levada, o jeito de fazer, mesmo tocando os dedilhados só ascendentes, tá bom? E a dica número 4 é que você pode criar dedilhados só descendentes também. Por exemplo, poderia fazer... Qual que é o grande lance? Eu estou tocando aqui tudo com acorde de Dó maior, essas levadas aqui, tá? Qual que é o grande lance? Se você muda a harmonia, já vira um negócio mais legal. A mesma levada, se eu vou colocar uma harmonia bonita, vai fazendo com que a música vai dando um impacto que, nossa, que dedilhado lindo. Às vezes o dedilhado é simples, a técnica, a mecânica que você usa, mas combinado com uma boa música, com uma boa melodia, com uma boa harmonia, você vai criando vários caminhos, tá? Em cima disso, o que é legal você fazer, tá? Thiago, o que tem de dedilhado? Cara, basicamente todo mundo, todas as músicas que você escuta nos discos, usa isso. Dedilhado puxando, né? Misturado com levada, dedilhado ascendente, dedilhado descendente. Só isso. Só que aí em cima disso tem infinita, praticamente, a possibilidade de coisas que você pode criar usando essas combinações de dedilhados. E como que a gente melhora isso? Né? Aí vem a dica que é óbvia, mas que o pessoal faz pouco. Das próprias músicas. Toda música que você aprende, que você tenta ir lá aprender num CD também, o que você faz? Você não tem que só querer tocar aquela música. É legal você tentar entender o que está acontecendo ali e você pegar aquela ideia e usar em outras músicas. Porque sempre a gente consegue... Tem uma questão que eu vou falar aqui que faz todo sentido com essa questão do dedilhado, é a questão de criatividade, né? Criatividade é uma palavra meio errada,
vamos dizer assim, nossa, a criatividade é errado? Sim, porque a criatividade leva a gente a pensar que a gente precisa criar. E ninguém cria nada, né? Tem até um cara no Brasil, tem vários caras que falam sobre essa teoria, né? Livros escritos e tal. Tem um cara no Brasil que ele chama Murilo Gun, né? Comediante e tal, que ele fala muito sobre isso. Ele fala que o certo é você pensar como combinatividade. Porque tudo que a gente tem no mundo foi criado com base em alguma outra coisa. Então, a gente tem hoje smartphone. Smartphone foi criado com base em um monte de coisas. Já tinha celular, mas não tinha conexão com a internet, então pegaram coisas do computador e tentaram fazer no celular para se tornar portátil e assim por diante, né? Steve Jobs, lá que foi o cara da Apple que lançou o primeiro smartphone mesmo, que foi o iPhone, ele lançou, foi uma super novidade, mas na verdade tudo que ele tinha, tudo que tinha no iPhone, no primeiro, já existia celular, já existia a tecnologia de touch, que a gente usa, é comum hoje, mas na época era novidade, os celulares todos tinham aqueles tecladinhos que a gente tinha que digitar, já existia música MP3, iPad, iPhone, antigamente tinha uns aparelhinhos que a gente usava, MP3, só para ouvir música, já existia aquilo, a ideia dele foi só, cara, eu vou colocar tudo dentro de um mesmo aparelho e isso vai ser um smartphone e vai revolucionar o mundo, vamos dizer assim, porque vai ser muito mais prático. Todos, nossa, que gênio! Na verdade, ele só combinou um monte de coisa que já existia. Então, criatividade é uma coisa que a gente aprende, a gente desenvolve. Quanto mais inputs que a gente fala, quanto mais referências você tem, mais você pode combinar entre elas e criar uma combinação nova, nunca feita antes. As pessoas mais criativas não brota do nada nelas. Elas pensam muito sobre um determinado assunto e basicamente a gente combina as ideias entre elas. Então, mais uma questão aí, né? Música se aprende, é técnica. Criatividade também se desenvolve, né? Explicando aqui o conceito que eu estava falando de criatividade. Você passa a ser mais criativo, passa a ter ideias melhores conforme você trabalha, você estuda, você se desenvolve, você tem mais ideias. Então, para a gente ser mais criativo nos dedilhados, você pode fazer algo com o professor que for. Claro, ele pode ele montar um monte de ideias. A gente tem cursos, coisas de levadas aqui da Action mesmo, que a gente cria várias ideias e possibilidades sobre dedilhados, né? Só que você vai só copiar as ideias. Para você aprender mesmo a sair do básico e criar, você precisa fazer esse processo de ouvir músicas, de tirar as músicas do CD, tentar aprender, mas não só para você copiar aquele dedilhado, para você entender aquele conceito e continuar usando em outras músicas e poder usar em outras músicas, tá bom? Recapitulando aqui essa nossa aula de hoje sobre como sair do básico nos dedilhados, primeira coisa, aquela técnica do puxado, né, o dedilhado mais usado, que já é dedilhado, isso aqui é dedilhado. Então às vezes você pega uma música que é isso aqui, né? Tocando com levada. Você pode tocar só isso aqui. Pra mim isso aqui é um dedilhado. Posso usar de vez em quando. Tá bom? Segunda dica que eu dei, que é justamente o arpejado. Você só fazer. Já soa legal, principalmente se você misturar com a batida. Dica 2. Dica número 3, dedilhados só ascendentes. Dica número 4, dedilhado só descendente. E a dica número 5, que é de você tentar, pega uma sequência, como que é legal você montar dedilhados, né? Pensa numa música
E pense em tentar tocar essa música dos jeitos mais diferentes possíveis. Imagina que fosse uma música aqui, Lá menor, Sol, Fá e Mi. Como que eu posso tocar ela diferente? Posso tocar com o primeiro. Posso tocar ela só puxando. Posso tocar ela com o outro. Posso tocar ela com só ascendente. Descendente. Só que o que é legal é também você pensar. Aqui eu passei para você todas as ferramentas fáceis que a gente tem de fazer alguns dedilhados. Só que se você ficar fazendo toda hora do mesmo jeito, às vezes se torna enjoativo. Então é legal você sempre dosar, tentar ver se não está enjoativo a forma que você está tocando e se às vezes você não está querendo ser criativo demais. Às vezes acontece gente que toca um compasso de um jeito, outro do outro, tipo, quem ouve fica tipo, nossa, eu não consigo saber nem que ritmo que a música tá. Porque fica o tempo inteiro mudando muito em excesso, isso pode ser ruim também, tá bom? Galera, vou abrir agora para perguntas, de preferência sobre o tema, tá bom? Eu vi que tem umas perguntas aqui que fugiu um pouco, mas eu vou responder mesmo assim. Mas se tiver perguntas sobre o tema de dedilhado, como sair do básico do dedilhado, é melhor, tá bom? Então vamos lá. Qual que é as perguntas que a gente estava aqui? A pergunta do Cobra aqui, sobre a remuneração, tipo... Ah, né? Ele respondeu uma outra coisa também, você pega primeiro. Vocês acham que os músicos católicos que dedicam tanto, chegam a tocar em um nível profissional, deveriam receber uma ajuda financeira? Aí na sequência ele respondeu, o rapaz respondeu, ele colocou: vejo muitos músicos católicos que se dedicam investindo em instrumentos e estudos, mas nossas paróquias e comunidades não valorizam o nosso trabalho. Certo. Bem, vamos lá. Se eu acho que deve receber, depende. Eu sou músico profissional, né? Há mais de, sei lá quantos anos, já acho que 12 anos, e que eu trabalho, vivo exclusivamente da música, fazendo um monte de coisa. Eu dou aula, eu toquei, hoje não toco mais na noite, mas já toquei bastante tempo na noite, continuando dentro da igreja, tocando na missa, no grupo de oração e assim por diante. Hoje eu acompanho mais artistas católicos mesmo, né? E atualmente toco... O artista que eu toco mesmo, que eu participo, fora o meu grupo de oração, as coisas da minha paróquia, é a cantora Adriana Arides. E sim, eu acho que profissionalmente você deve receber, sim. O que você não pode fazer é ficar, nossa, eu acho que deviam me pagar. Eu ganho, em qual trabalho que eu ganho? Com a Adriana, ponto. Toco com... já toquei com vários artistas, toquei com o Davidson, com o Tony Alves, sua irmã Ana Paula, Ziza Fernandes, toquei com alguns artistas, né? Na verdade, vários. E na minha paróquia, no meu grupo de oração, eu não recebo nada para estar tocando. E nem acho que a paróquia tem, no caso da paróquia comum, tem condições de me pagar. Eu acho que, dependendo do contexto, pode ser remunerado sim, mas desde que faça profissionalmente mesmo. Por exemplo, a Canção Nova. Os músicos que tocam na Canção Nova são contratados. Tem toda a parte de evangelização, são pessoas da igreja, mas são contratados, eles batem ponto. Tem horário para entrar, horário para sair, né? Tem todo não tem essa de, hoje eu não quero ir, amanhã eu vou. É um trabalho mesmo, eles fazem de forma profissional. Dentro desse contexto, nada mais justo. O que eu não gosto é da visão de, nossa, devia pagar a gente, né? Não, ninguém devia pagar nada para ninguém. E se realmente o músico está num patamar de ser um músico profissional, ele, vai tocar em lugares que sejam profissionais mesmo. Tá cheio de artista, entre aspas, que faz de forma profissional o trabalho, que tem show, que viaja, que grava CD, que gasta
dinheiro para fazer com que a música deles chegue até as pessoas, que é justo eles cobrarem, né? Claro que tem valores e valores, né? Mas via de regra é justo, na minha opinião, receberem por isso. Mas o que tem em caso também pessoas contexto que as pessoas deveriam e poderiam receber porque fazem aquilo de forma muito profissional, e tem casos que as pessoas não fazem de forma profissional e que tipo, o padre devia me pagar. Devia pagar nada, cara. Você não é obrigado a estar tocando lá, você toca porque você quer, e geralmente nesses casos a pessoa também não está no nível que é profissional mesmo. Então eu acho que, não sei se eu fui claro ou se eu fui redundante na minha resposta aí, mas sim, tem casos que sim, que deve receber. Eu toco com a Adriana, eu recebo lá para estar tocando com ela, a gente tem um cachê do show, toda vez que tem show, etc, etc. E toco na minha paróquia, toco no grupo de oração, ajudo muitas vezes em vários encontros que eu não recebo nada por isso e está tudo certo. Eu entendo que o contexto daquilo não tem a ver com eu receber, com estar me pagando ou não, e está tudo bem, eu aceito. Se de repente você está num ponto... Tenho músicos amigos meus, profissionais, que acham que a igreja deveria pagar e que optam em não tocar. Eu não concordo. Inclusive eu falo para eles, eu acho que você devia tocar sim, tal, isso é um ministério, isso é uma missão. Não, porque, enfim, aí não tem regra, não tem certo e errado. A minha opinião é essa. Eu acho que em contextos que são profissionais de fato, se é um contexto profissional, é justo que um profissional receba por aquilo. Se não é um contexto profissional, é a mesma coisa que, por exemplo, para encerrar esse assunto, tem a paróquia, aí a paróquia precisa pintar a igreja. Gente, vamos fazer o seguinte, a paróquia, o padre fala, vamos contratar um pintor para vir e pintar direito do jeito que tem que ser? Vamos contratar um pintor. Esse pintor, ele é profissional, ele merece receber, ponto. Gente, a comunidade menor não tem recurso direito ainda. Gente, vamos fazer um mutirão? Quem pode, gostaria de vir voluntariamente contribuir e ajudar a gente a pintar a paróquia aqui no domingo? É outro contexto, vai quem quer. No caso do cara que é profissional, que é um pintor que está sendo contratado, mesmo ele estando pintando a igreja, ele merece receber profissionalmente, porque ele é um profissional daquilo e vai fazer aquilo de forma profissional. Se é num contexto que a comunidade, principalmente a comunidade, não pode, justamente, se ela pudesse, ela pagaria um profissional. E como ela não pode, ela está sugerindo com que as pessoas façam um mutirão e ajude a contribuir lá, não tem por que você ir no mutirão e depois ficar reclamando que eles deviam me pagar porque eu estou aqui no mutirão e assim por diante, tá bom? Não é certo, não é errado, mas é a minha opinião quanto a isso, tá? A Eudes Maria deu uma sugestão para fazer uma live como usar o campo harmônico para cifrar as músicas, como usar as cadências, como cifrar uma música. Legal. Vamos estudar para estar fazendo essa live aí sim, tá? É uma coisa que, uma dica já disso... Quem que foi que mandou? Eudes Maria. A Eudes Maria. A Eudes é aluna nossa da oficina Toque na Missa. Mas a deixa disso é olhar a melodia da música. Sempre a melodia da música vai falando mais ou menos qual que é o caminho. Hoje mesmo a Karina do nosso Ministério de Música lá do grupo que eu toco, o Caris, que tem grupo hoje. Hoje vai ter uma missa no lugar do grupo. E ela mandou a melodia de salmo. Falou, Thiago, eu não consegui. Ela toca teclado também. Você pode cifrar e mandar para os meninos para mim? Eu falei, posso. Ela mandou a melodia, ela cantando. Eu fui achando, peraí, então esse aqui. Dentro do campo harmônico você vai vendo que acordes que fazem sentido de acordo com a melodia para você colocar. Então praticamente a melodia manda quais os acordes que você deveria colocar ou não, né? Tem técnica para isso, ao mesmo tempo tem horas que você pode mais de um acorde para uma mesma situação. É fácil e dá para complicar muito se a gente quiser complicar essa questão. Mas eu acho que é um bom tema. A gente vai estar fazendo uma live sobre esse tema também, tá bom?
Qual mais perguntas que tem? A senhora Nascimento, ela colocou, como faz para incluir notas que estão fora do acorde, sem que o som fique ruim? No caso dela, ela está aprendendo o teclado. Notas que estão fora do acorde? Acredito que seja a questão de você incluir extensões, né? Então, por exemplo, eu tenho um Lá, aqui, um Lá. Isso aqui é um Lá tríade, tônica, terça e quinta. Eu poderia tocar um Lá com nona, seria tônica, terça, quinta e nona, né? Poderia colocar um Lá com sétima maior e nona, tá? Tem algumas regrinhas de qual grau do campo harmônico que você pode colocar qual nota, tá? Então tem que estudar um pouquinho a questão do campo harmônico com as suas extensões, tá? Tipo, por exemplo, tem notas que no primeiro grau do campo harmônico você pode colocar, tem notas que no segundo grau você não pode colocar. Por exemplo, no primeiro grau do campo harmônico, a sétima é maior. Eu não posso pôr um Lá com sétima, a não ser que eu queira fazer aquela preparação do tipo ir para o Ré maior. Nesse caso eu posso... Só nesse caso da preparação que eu poderia colocar a sétima menor. Se for para ser o acorde sem preparação, tem que ficar o acorde com a sétima maior. Segundo grau do campo harmônico, por exemplo, em Lá, que eu estou tocando aqui, seria Si menor com sétima. Eu não posso tocar Si menor com sétima maior no segundo grau dentro do campo harmônico, a não ser que seja um contexto que eu vá fazer um encadeamento de acorde, aquelas... Então tem algumas regrinhas básicas, mas isso está tudo ligado com o campo harmônico. Até dou uma dica aí, procura, eu não falo muito de extensões lá, mas no próprio YouTube a gente tem uma live, uma aula lá falando, na verdade tem vídeo de dica e tem live também no nosso canal do YouTube falando sobre campo harmônico. Dá uma assistida lá que por lá já começa a dar uma clareada sobre isso. Precisa entender bem a questão da escala e do campo harmônico para depois entender quais as possibilidades de extensões de notas que a gente pode colocar em cada acorde. Tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. O Daniel, ele colocou, professor, eu me perco no tempo dos dedilhados. Às vezes também tenho dificuldade no ritmo dos dedilhados. Tá. Isso daí, o que é legal você fazer? Praticar devagar, ou por partes. Por exemplo, deixa eu pensar num dedilhado aqui. Imagina que seja isso aqui, ó. Vou fazer com o acorde inteiro. Só isso. Esse dedilhado, ele é melódico. Ao mesmo tempo, ele tem, você falou, se perde no ritmo, né? Ele tem uma divisão rítmica, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Geralmente o problema de ritmo, ele não tem a ver com a melodia, tem a ver com o ritmo mesmo. Pá, 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 pá. Sempre que você tiver com dificuldade em ritmo, qualquer pessoa que tiver com dificuldade em ritmo, tanto o ritmo quanto o dedilhado, é a mesma questão, o mesmo conceito. O que é legal você sempre pensar? Essa dificuldade que eu tô é porque eu não entendi direito o ritmo ou eu tô com dificuldade de coordenação motora? São duas soluções diferentes. Como que eu sei qual é qual? Você consegue... Voltou, gente. Nem sei se saiu, apareceu aqui uma mensagem da TIM no celular aqui. Beleza. Como que eu consigo saber qual que é qual? Você consegue cantarolar? Você consegue batucar? Você consegue reproduzir de alguma forma o ritmo? Quer dizer que o ritmo, quem manda o comando para suas mãos é o seu cérebro. Seu cérebro manda o comando para suas mãos. Então, se de repente você não consegue fazer isso que eu estou fazendo, pá, 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 quer dizer que você não entendeu o ritmo, assim, não conseguiu entender a rítmica. Então você precisa ver com mais calma, mexer para você entender. Thiago, entendi, eu consigo cantar aqui. Pá, 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 pá. Só que a hora que eu vou tocar no violão... então a técnica sua não tá boa. A coordenação realmente você não entendeu. Você vai ter que fazer com bastante calma.
Thiago, tá muito rápido, pega bem devagar. Então, geralmente, dificuldade com o ritmo e se perder é uma das duas coisas. Ou é que você não entendeu mentalmente com o seu cérebro exatamente como que é aquele dedilhado, como que é aquele ritmo. Thiago, não é isso, é a técnica. Técnica, você tem que sentar o bumbum na cadeira, literalmente praticar. E geralmente é que a gente fica, por exemplo, às vezes você pega um dedilhado de uma música que você quer usar e você já quer tocar a música. Cara, esquece. Tá com dificuldade no dedilhado? Às vezes, por exemplo, você tem uma música que tem uma sequência aqui, igual eu tô tocando aqui, como eu vou tocar Sol sustenido menor, Mi, Si, Fá sustenido, por exemplo. Você já sabe os acordes, só que você está com dificuldade no dedilhado. O que você precisa fazer? Selecionar qual que é a sua dificuldade exatamente e focar nela. É só o dedilhado o meu problema? Tem horas que se você conseguir resolver exatamente qual que é o problema, se é a parte técnica, se é essa questão, você toca a música sem problema nenhum. Então vale a pena, às vezes os acordes você já sabe. Esquece os acordes, para lá e fica todo dia 10 minutos só. Ops. Rápido eu não consigo, vai devagar. Acontece muito com alguns alunos, sempre tive isso, né? Hoje, dos nossos cursos aqui, da oficina Toque na Missa, ou do curso Louvai. Professor, o que eu faço agora? Eu vejo ele tocando, tá certo. Meu, continua praticando um pouco mais, você precisa praticar mais. Não, mas é que ainda tá difícil. Continua praticando mais. Não tem um jeitinho mais fácil? Tem horas que tem, às vezes a gente observa a técnica, você tá levantando muito a mão, projetando, tem horas que sim. E tem horas que não, tem horas que fala, cara, tá perfeito. Só precisa praticar um pouco mais, Pega todo dia 5 minutos e faz 5 minutos esse exercício todo dia. Cara, em uma semana você tem uma evolução absurda se você fizer isso. É que as pessoas não fazem. Não pega e te fala, não, vou melhorar esse ponto, 10 minutinhos todo dia, eu vou fazer 7 dias seguidos isso. Não faz, mas se você fizer, você vai ver que você vai evoluir muito. Então, só recapitulando, dificuldade com ritmo, tenta perceber. Meu problema é mental, eu não estou entendendo, não estou conseguindo reproduzir o ritmo, ou meu problema é técnico. Se for técnica, coordenação motora, você melhora com repetição, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Vai ser a última que eu vou estar respondendo, tá bom? Mais duas? Falaram mais duas, que eu só vou responder mais duas, tá bom, gente? Delan Leite colocou: como tocar os dedilhados e cantar ao mesmo tempo sem perder o tempo do compasso. Certo. Isso daí, como que é? O Delan? Delan Leite. Delan. Seguinte, isso aí é uma... Não vou dizer que é uma grande dificuldade, mas você tem que prestar atenção no seguinte. Aqui na ET eu sempre falo que quem canta, toca um instrumento. Eu brigo muito, pego muito no pé com os amigos cantores. Cantora tem muito disso. Cantor, geralmente, não sei porquê, mas tem muita gente que sempre que canta, toca um violão. Cantora, que é muito comum dentro da igreja, só cantar e não tocar um instrumento. Quem canta, toca um instrumento. Você canta notas, você canta melodia. Tudo que você canta tem a ver aqui, tá dentro do campo harmônico, as músicas, as notas, as questões. Então, quem canta, toca um instrumento, que está dentro de você. E quem toca um instrumento, toca um instrumento. Quando você canta e toca, você está tocando 2 instrumentos ao mesmo tempo. É importante ter essa consciência. E como que a gente melhora isso? Treinando as duas coisas. Então, sua maior dificuldade é o dedilhado. O que às vezes acontece? Às vezes a pessoa não consegue nem tocar o dedilhado sozinho. Por exemplo, eu não sou cantor. Nem me aventuro cantar. Não sou cantor, sou instrumentista. Tá? Toco violão, baixo, guitarra. Sou instrumentista, ponto. Se eu quisesse cantar, eu teria que estudar canto, assim como um outro instrumento, para poder cantar bem, tal coisa que eu nunca quis fazer até aqui, né? Até estou com vontade, confesso que nos últimos tempos dar uma estudadinha, mas, por exemplo, como que eu faço para tocar dedilhados e conseguir cantar ao mesmo tempo? Primeira coisa, você consegue só cantar a música sem instrumento? Thiago, consigo, canto bem, maravilha. Você consegue fazer o dedilhado sozinho, sem instrumento?
Geralmente as pessoas já nem conseguem aí. Às vezes ele já está com dificuldade de fazer só o dedilhado, ele ainda quer inserir um outro instrumento que ele vai tocar, que é a voz, junto. É claro que vai ser muito difícil. Então pratica as duas coisas separadas. Pratica bem o dedilhado, tá bem com o dedilhado? A prioridade é você tocar ou cantar. Ah, a prioridade é eu tocar. Então vai inserindo a voz aos poucos, tá? Ou, se for o caso, Thiago, eu preciso tocar numa missa, preciso tocar num grupo de oração, num terço, que eu preciso tocar essa música, esse dedilhado é muito difícil para eu tocar cantando. Cara, então muda. Então toca uma... Toca... Faz o dedilhado mais simples. Simplifica alguma das coisas. Mas é só legal ter essa clareza. Quem canta, toca um instrumento. Só cantar é super difícil. Tem que estudar, é bom estudar. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, que já desenvolveram bastante, mas só tocar tem um nível X de dificuldade por conta. E só tocar também, tocar bem é difícil. Fazer as duas coisas é uma coisa a mais. Tem gente que acha que quem toca violão tem que cantar junto, não. Tocar violão é só tocar violão. E cantar é só tocar. Então, pô, Thiago, mas eu gosto de tocar violão e cantar também. Show de bola. Mas é legal você praticar as duas coisas e ter consciência que são duas coisas diferentes que você vai tentar estar fazendo ao mesmo tempo e que naturalmente vai ter um nível de dificuldade maior. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. O Quinho Ribeiro falou: eu toco violão no nível mais ou menos intermediário, mas não sei nada de escalas. Consigo pegar algumas músicas de ouvido. A parte teórica pode me ajudar a desenvolver futuramente? Totalmente. É a mesma coisa que você falar que eu vim aqui no Brasil, eu quero... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Eu quero ser um escritor, só que eu não sei escrever. Dá certo? Você acha que eu consigo? Eu vou falar não. Provavelmente não. Se você quer escrever, se você vai ter algum trabalho, alguma coisa que você precisa se comunicar de forma escrita, você precisa saber escrever. A música, ela tem toda a sua teoria, que não é difícil, viu, gente? O pessoal faz um bicho de sete cabeças entender de campo harmônico. Não é difícil, ele tem a sua dificuldade X, ele tem uma dificuldade X, tá? Mas ele não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Você precisa estudar. Do mesmo jeito que a gente aprende a escrever, que a gente aprende a fazer conta de as equações básicas, que você aprende a fazer qualquer coisa, usar uma calculadora, aprende a usar um aplicativo. Toda vez que começa um aplicativo novo aí que a gente usa de redes sociais, né? Agora mesmo, recentemente, a gente está usando... Como que é o nome? Telegram. Telegram. Primeira vez que eu baixei, eu olhei e falei, cara, pra onde que vai isso aqui? Como é que mexe? A gente não sabe. Você começa a fuçar, você aprende. Foi assim com o Facebook, foi assim com o Orkut, antigamente foi assim com o MSN. A gente aprende. Isso vai mexendo, chega uma hora que você se familiariza. Com tudo assim. Com a música é a mesma coisa. Então você já toca, provavelmente você tem a técnica. Mas você não sabe o que você está fazendo. Um outro exemplo que eu gosto de dar é igual uma pessoa que canta inglês. O brasileiro vai lá, pega a letra na internet, canta a melodia, lendo lá, às vezes até canta. Provavelmente cante até certo. Um americano, sei lá, alguém ouvir ele cantando vai entender o que ele está cantando e falar, cara, ele está cantando certo, não está em bromation, porque ele está repetindo. Mas ao mesmo tempo ele não sabe uma palavra do que ele está falando. Ele não consegue saber nenhuma palavra que ele está falando. Quando a gente toca sem entender do campo harmônico, sem saber da teoria, é exatamente a mesma coisa. Você está tocando. Qualquer pessoa que for lá na igreja ver você tocando, fala, pô, que legal, ele está tocando, tal, na missa aqui, olhando a cifra, não tem problema nenhum. São níveis. Mas você não sabe o que você está fazendo. Um próximo nível, o ideal seria você estar entendendo o que você faz. As escalas, como você citou. Então, com certeza, se você já toca no nível intermediário, se você já toca legal, sem saber escala, sem saber de campo harmônico, sem entender essa parte do alicerce da música mais teórico, a hora que você aprender isso, você vai voar. Você vai conseguir tirar a música de ouvido com muito mais facilidade, porque é a base, é o alicerce do processo. Tá bom?
Gente, tem mais algumas perguntas aqui, eu vou estar respondendo por stories, tá? Vou salvar aqui, eu vi que tem algumas perguntas, tem umas sugestões, eu vou estar respondendo por stories, tá bom? Que a gente vai ter que encerrar a aula, a live agora. Muito obrigado a todo mundo que participou, tá? Espero poder ter ajudado vocês, contribuído com cada um de vocês aqui, tá? E fiquem de olho que a gente está fazendo o tempo inteiro, toda semana a gente tem lives aqui. Na quinta-feira a gente vai ter uma outra live com o professor Rafa sobre canto. Você que perguntou aí, pô, Thiago, e a parte de tocar e cantar? Como eu falei que é importante ter as duas coisas, vamos ter aula com o professor Rafa aqui com dica de canto, tá bom? Então na quinta-feira, às 10h20 também da manhã, a gente vai ter uma live aqui com o professor Rafa. Eu não sei qual que é o tema, tá? Confesso, a gente vai vendo as perguntas, as sugestões de vocês, a gente tem todo um esquema aqui, mas eu sempre esqueço. Mas fica de olho aí que a gente sempre publica aqui no Instagram mesmo, no Stories, no feed, qual que vai ser o tema da próxima live, tá bom? Então é isso, gente. Um abração, Deus abençoe a todos vocês e tamo junto. Vamos continuar aí. E sugestões de outros temas para outras lives, pode comentar aqui na live mesmo, depois a gente consegue ver, ou manda inbox pra gente, que é melhor ainda. Manda inbox pra gente no Instagram, que a gente olha lá. Inclusive, esse tema dessa live mesmo já foi uma sugestão que vocês mesmos deram sugerir. Tá bom, gente? Um abração, Deus abençoe. A gente se vê aí.